Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos.
que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje, vamos ler uma mensagem do livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, e tem como título Mortes Prematuras. As mortes prematuras são verdadeiras tragédias para quantos se não abeberaram ainda nos regatos de luz e consolação da doutrina dos espíritos. O corpo inerte de uma criança ou de um jovem na plenitude da resistência, da vitalidade física, encarnando todo um mundo de esperanças e alegrias para a família, arranca compreensíveis lágrimas e expressões de inconsciente revolta contra tudo e contra todos, às vezes até contra a suprema bondade. O instante é de dor, e a dor gerando sofrimento, e o sofrimento gerando desequilíbrio. O mesmo desapontamento verifica-se, bem o sabemos, com relação aos chamados natimortos, isto é, os que nascem já sem vida. Allan Kardec recolheu dos espíritos a afirmativa de que as mortes prematuras, também não raro, constituem provação ou expiação para os pais. Emmanuel, com a nobre sensibilidade que lhe assinala o modo de ser, onde formoso coração se conjuga a lúcida inteligência, considera que nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. E acentua convincente: digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo de agonia. O apontamento do respeitável instrutor, em consonância com a assertativa das entidades codificadoras, é no sentido de que se reprima em tais ocasiões o desespero, que se dilua a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes. Que se não transforme a desencarnação libertadora em catástrofe de aniquilamento para os que ficam e vexame para os que partem. E, em frase admirável, que mais parece um poema, conclui que o Divino Mestre, inspirador de sua obra de universalização do Evangelho, expirou na cruz em tarde pardacenta sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. O conhecimento do Espiritismo e o esforço de sua aplicação na vida prática funcionam à maneira de refrigério para os que se lhe agregam as hostes de luz e entendimento para a renovação no trabalho. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à reunião da Prece da Saudade do Centro Espírita Miguel. Eu sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa.
trago nesta oportunidade reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 4, 5, 6 e 7. A realeza de Jesus e o ponto de vista. A realeza de Jesus. Falar sobre a realeza de Jesus é falar sobre o seu amor, a sua compaixão, a sua humildade, a sua sabedoria, os seus ensinamentos, que até hoje nos remetem a grandes reflexões e muito mais. Diante de Pilatos, pouco antes da sua condenação, quando perguntado: És o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Perguntado novamente: És, pois, rei? Ele respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Meu reino ainda não é deste mundo. No item 4, o Kardec interpreta a fala de Jesus sobre o reino não ser deste mundo. E ele nos faz algumas reflexões. Que o reino de Jesus não era deste mundo, nós sabemos, porque o próprio Jesus diz isso, afirma isso. Seu reino não sendo deste mundo, de que mundo será? Que o reinado da terra implica o poder por um período de tempo. Dá-se um título de rei àquele que, por genialidade, desempenha atividades ou ideias de forma excepcionais. Assim é que costumamos chamar de rei, rei dos artistas, dos filósofos, dos poetas, do futebol. Será que, por este ponto de vista, Jesus não teve na terra também essa realeza? Pela sua sabedoria, pela sua humildade, autoridade moral? A realeza de mérito pessoal e moral consagra pela posteridade e é prolongada, mantém o poder e revela, muitas vezes, mais conhecida do que a realeza da coroa real. Pois o reinado moral ou pessoal não acaba com a morte, enquanto que o da realeza da coroa real acaba quando acaba a vida corporal. Podemos entender, então, que Jesus, quando falou, meu reino não é deste mundo, falava sobre a vida futura, um reino do mundo moral, meta e objetivo da humanidade, onde todos nós, homens da Terra, devemos firmar nossas preocupações. No item 5, com o título O Ponto de Vista, nós temos, vamos definir o ponto de vista. O que é o ponto de vista? É a perspectiva ou modo pelo qual
vemos ou analisamos uma questão. Por esta definição, conclui-se que o ponto de vista é individual e pessoal. Analisando a vida futura, temos, a princípio, duas perspectivas. Uma, daquele que crê na vida futura, e a outra, daquele que não crê, que não acredita na existência de uma vida futura. Analisando o primeiro ponto, daquele que acredita na vida futura, essa crença, essa ideia de que a vida futura existe, dá aos homens consequências de moralização, porque muda totalmente o ponto de vista pelo qual ele encara a vida terrena ou vida material. Porque vemos, além deste momento, vemos o futuro, trabalhando o momento presente, construímos o que na vida futura vamos encontrar. Então, trabalhamos hoje, preparamos o terreno e encontramos um campo saneado posteriormente. Um caminho muito mais fácil. Quem tem esse entendimento da existência de uma vida futura, costuma ver o presente e todos os seus desafios como incidentes, que serão resolvidos e passarão, vendo apenas como uma breve estada numa cidade ou país que o acolheu, mas que, na verdade, não ficará para sempre. Assim, passa a entender a morte e esta deixará de ser aquele momento aterrador e passa a ver como se fosse uma porta para novas oportunidades e novos aprendizados. Aquele que duvida da existência da vida futura limita todos os seus pensamentos a esta vida terrestre, sem nenhuma certeza do que virá, porque não acredita que virá. Então, acreditando apenas nesta vida, tudo que constrói ou faz é para o presente. Quando alguma coisa foge ao seu controle ou surge alguma dificuldade, tem reações de criança quando perde o seu brinquedo favorito. Se descontrola, chora, se desespera, sente-se injustiçado. E tudo isso fruto do orgulho e vaidade, porque não tem esperança de um futuro. Seu ponto de vista é apenas a vida corpórea ou material. Portanto, não acredita que esta vida, ou que haja vida após a morte. O Espiritismo vem ampliar o nosso entendimento, dilata nosso pensamento e nos mostra novos horizontes, completando vários pontos do ensinamento de Jesus no momento em que a humanidade se encontra mais madura e possa entender
as verdades contidas nesses ensinamentos. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé. É uma hipótese, é uma certeza, e torna-se uma realidade, porque os fatos narrados pelos espíritos mostram detalhes que nos permitem eliminar qualquer dúvida sobre a vida futura. O Espiritismo mostra também que esta vida é um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que une todos ou todas as existências de um mesmo ser. Une também todos os seres de um mesmo mundo. E todos os seres de todos os mundos. Então, essa solidariedade, ela existe e funciona em torno de nós, em torno do nosso planeta, em torno do nosso planeta com outros mundos. Então, a existência da vida futura é algo que temos que levar para sempre em nossos corações, melhorando o nosso entendimento do que seja hoje o nosso presente, mas que hoje construímos o nosso futuro. Foram estas as minhas reflexões. Eu desejo a todos uma boa noite e que fiquemos em paz. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Alexandre Moreira de Araújo, Alfredo Marre, Amaro Mendonça, Anésia Eugênia Correia, Ângela Pajaro Rodrigues, Antônia de Oliveira Nazaré, Antônio Mendonça da Silva, Arlinda Fernandes Couto Pena, Berenice Correia Maciel, Carlos Cavalcante, Celi Marlene Pena, Creuza Martins de Lima Mendonça, Fátima Marre, Hélio Pajaro, Erotildes de Oliveira Alencar, Idelmar Cavalcante, Israel de Souza Peixoto, João de Marino, Jorge Abraão, Jorge de Jesus, Leonor de Paiva Costa, Maciel Filho, Manuel de Azevedo, Marcos Martins de Lima Mendonça, Maria Amélia Mendonça da Silva, Maria da Conceição Nogueira de Azevedo, Maria Delpina de Almeida, Maria do Carmo Peixoto, Paulo Coral, Regina Célia de Lima Fonseca, Roberto Ferreira da Costa, Sebastião Pena, Sérgio Ferreira da Costa, Severino Mendonça da Silva, Sônia Maria Martins de Lima Mendonça, Virgílio Loelo Latuca. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos unir nossos pensamentos em profundo agradecimento a Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Misericordioso, por nos permitir estarmos reunidos em prece, rogando por nossos amigos e familiares, encarnados e desencarnados, que recebam nossas vibrações de amor e carinho, que possam perceber os eflúvios dos nossos pensamentos, acalmando-se, confortando-se. Assim, Jesus, Mestre amigo, Maria, Mãe Santíssima, receba em seus braços carinhosos e conduzam-nos por novos caminhos de luz. É o que desejamos neste momento, Senhor, e agradecemos por todas as bênçãos que nos têm sido concedidas. Que assim seja, graças a Deus.